Em biologia, o dimorfismo sexual é considerado quando a ocorrência de indivíduos do sexo masculino e feminino de uma espécie com características físicas não sexuais marcadamente diferentes. Pode ocorrer em qualquer grupo de seres vivos, protistas, plantas ou animais, que apresentem espécies com indivíduos unissexuais. A função destas diferenças, em muitos casos, está relacionada à luta dos indivíduos pelo direito de se reproduzir, usando tais caracteres para lutar por um parceiro, ou impressioná-lo com os seus dotes. Em algumas plantas, especificamente, as diferenças são puramente funcionais, e não competitivas. Um tipo comum de dimorfismo é a ornamentação. Um componente frequente de tal ornamentação dimórfico é dicromatismo sexual, o que significa que os sexos de uma mesma espécie diferem na coloração, como é o caso em muitas espécies de aves e répteis. 2 características dimórficas exageradas são utilizados predominantemente na competição entre companheiros. 3. A ornamentação podem ser caras para se produzir ou manter, o que tem implicações evolutivas complexas, mas os custos e implicações variam, dependendo da natureza da ornamentação, tal como um mecanismo de cor envolvido. A maioria das plantas são hermafroditas, mas cerca de 6% tem machos e fêmeas separados, dioícia. Machos e fêmeas em espécies dependentes da polinização de insetos geralmente são semelhantes porque as plantas fornecem recompensas, por exemplo, néctar, que incentivam os polinizadores a visitarem outra flor semelhante, completando a polinização. As orquídeas Catasetum são uma exceção a esta regra. A Catasetum macho se anexa a pólen. As abelhas então evitam que outras flores masculinas, mas podem visitar uma flor fêmea, que tem a aparência diferente das flores macho. Pode parecer mentira. Os seres humanos exibem dimorfismo sexual em muitas características. Muitas não apresentam nenhuma ligação direta com a habilidade reprodutiva, porém a maioria destas características tem um papel na atração sexual. O dimorfismo sexual em seres humanos se observa sobretudo por 5 fatores ao nascer: a presença ou ausência do cromossomo Y, o tipo de gônadas, hormônios sexuais, a anatomia reprodutiva interna, como o útero na fêmeas, e a genitália externa. No cérebro humano, foi observada uma diferença entre os sexos na transcrição do par de genes PCDH11X/Y exclusivo do Homo sapiens. Alguns estudos mostram que os primeiros hominidae eram muito dimórficos e que esta tendência se reduziu ao longo da evolução humana, sugerindo que os humanos se tornaram mais